Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Minha namorada e eu moramos juntos há alguns anos. Cerca de 2 anos atrás decidimos nos mudar para uma casa nova. Escolhemos um lar em um bairro tranquilo, numa rua sem saída, cercado por muita natureza. No final da rua havia uma fazenda enorme, com aproximadamente 200 hectares. Aos poucos fomos conhecendo os vizinhos e criando boas relações com eles. Tudo ia bem até que, 3 meses após a mudança, minha namorada tomou uma decisão importante sem me consultar. Adotou um cachorro de 9 meses. O animal era completamente destreinado. Por sorte, tínhamos um quintal grande e a maioria dos vizinhos também possuía cães. Então, eles entendiam as dificuldades que enfrentávamos, como o latido constante. No entanto, começaram a acontecer coisas estranhas, como algumas roupas íntimas da minha namorada desaparecerem. Achamos que fosse o cachorro, já que ele tinha o hábito de pegar roupas do varal. Certo dia, enquanto eu estava no trabalho, geralmente saio por volta das 3 horas da manhã, recebi uma ligação dizendo que o cachorro havia escapado do quintal. Ao chegar em casa, decidi procurá-lo pela vizinhança e perguntar aos moradores se tinham visto algo. Para minha sorte, eles haviam notado o cachorro, mas a última vez que o viram, ele estava indo em direção à fazenda no final da rua. Fui até lá e encontrei uma cerca gigante com uma placa que dizia: "Invasores serão baleados". Naturalmente, fiquei apreensivo e resolvi não entrar. Quando minha namorada chegou, ela conseguiu o contato do dono da fazenda com um vizinho. Ligamos para ele e o homem sugeriu que nos encontrássemos em frente à casa dele. Ao chegar, notamos que o lugar era completamente desleixado. A cerca estava enferrujada, os arbustos tomavam conta do espaço e, pela janela, dava para ver algo assustador. Manequins espalhados, vestidos com lingerie e manchados de vermelho. Presumi que fosse tinta, mas a cena era sinistra. O dono apareceu repentinamente. Era um homem de meia-idade com a pele queimada de sol e disse que viu nosso cachorro. Ele nos convidou a segui-lo para encontrá-lo. Apesar da estranheza, fomos com ele, pois já havíamos ouvido histórias de que ele atirava em cães que invadiam a fazenda. Durante o trajeto, ele fez várias perguntas pessoais à minha namorada, o que nos deixou desconfortáveis. Felizmente, encontramos o cachorro e fomos embora imediatamente. Após o episódio, reforçamos as cercas para evitar que o animal escapasse novamente. Porém, alguns dias depois, às 2h30 da manhã, enquanto eu me preparava para o trabalho, notei um carro branco parado em frente à nossa casa. Era a mesma pessoa da fazenda. Assim que liguei os faróis, ele foi embora. Nas noites seguintes, o mesmo carro voltou, sempre no mesmo horário. Na 4ª vez, já cansado da situação, anotei a placa e chamei a polícia. Contei tudo o que havia acontecido e os policiais apareceram rapidamente. Pouco tempo depois, prenderam o homem dirigindo em alta velocidade. Durante a abordagem, encontraram 2 facas, uma pistola, um rifle e fotos da minha namorada no carro, além de uma peça íntima dela. Esse incidente nos deixou profundamente abalados. Pedimos uma medida protetiva contra ele. E hoje, olhando para trás, percebo que deveria ter chamado a polícia muito antes. Aprendi a importância de agir rapidamente em situações assim, mesmo que pareçam irreais. Soube dessa história no fim de semana, quando meu tio veio visitar a cidade. Ele sempre foi conhecido pelas suas brincadeiras, e enquanto eu crescia, era comum vê-lo pregando peças em todo mundo e rindo de tudo. Acho que nunca o vi sério antes, até aquele momento. Ele é um grande fã de carros e pediu para ver meu novo sedã. Então levei-o à garagem do meu avô, onde também estava meu pai. Fizemos o de sempre. Abrimos o capô, ligamos o motor, aceleramos um pouco e fingimos que sabíamos do que estávamos falando enquanto olhávamos para o motor. Foi aí que meu tio, com uma expressão que eu nunca tinha visto, disse que queria nos contar algo que aconteceu com ele na faculdade. Ele sentiu que isso poderia servir como uma lição para mim. Pela primeira vez vi meu tio falar sério, com um tom de medo na voz. Ele até tremeu enquanto começava a contar a história,
e revelou que nunca tinha compartilhado aquilo com ninguém. Mas ao me ver com o meu carro novo e lembrando de quando era jovem como eu, sentiu que precisava passar esse ensinamento adiante. Ele estudou em uma faculdade em uma área rural, no interior, onde a cidade tinha pouco mais de 10.000 habitantes. A maioria das pessoas era composta por estudantes ou funcionários da faculdade, mas também havia alguns moradores locais. No segundo ano da faculdade, ele decidiu morar fora do campus, em uma casa a cerca de 5 quilômetros dos bares e do centro da cidade. Uma noite, depois de beber com os amigos, ele decidiu voltar para casa a pé, já que tinha uma prova importante na manhã seguinte e achou melhor evitar dirigir. Durante o caminho, percorrendo uma estrada cercada por plantações de milho, um homem em uma caminhonete parou ao lado dele. Parecia um fazendeiro amigável e ofereceu uma carona para poupá-lo da longa caminhada. Mesmo estando um pouco alterado pela bebida, meu tio aceitou a oferta e entrou no carro. Ele deu as direções para a casa onde morava com outros amigos, mas poucos minutos depois, percebeu que o motorista passou direto pela curva que levaria até sua casa. Ele alertou o fazendeiro dizendo que tinham passado do ponto, mas o homem respondeu que conhecia um atalho melhor e prometeu levá-lo mais rápido para casa. Foi nesse momento que meu tio começou a desconfiar. O tom do homem parecia estranho e ele começou a avaliar a situação. A caminhonete seguiu por uma estrada deserta até entrar em uma propriedade rural antiga. O lugar era assustador. Um celeiro em ruínas com o telhado caindo, um velho playground enferrujado no quintal e ao fundo um galpão com luzes acesas. Todo o resto estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pelos faróis da caminhonete e pela luz fraca da lua. Quando o veículo diminuiu a velocidade para estacionar, meu tio tentou abrir a porta para fugir. Mas a trava estava quebrada ou cerrada e a porta não abriu completamente. Ele entrou em pânico. Sentiu que algo muito errado estava para acontecer. Ele não deu muitos detalhes, mas disse que, em um momento de desespero, conseguiu lutar com o fazendeiro e correr para casa. Terminou a história abruptamente, dizendo apenas: "Nunca aceite carona de estranhos." Depois disso, ele ficou em silêncio pelo resto da noite, isolado em um canto. Meu pai, que escutou tudo, parecia entender que algo muito sério havia acontecido naquela noite. Mas meu tio, claramente abalado, não quis entrar em detalhes. A lição ficou clara para mim. Por mais amigável que alguém pareça, nunca aceite carona de estranhos. Eu me casei aos 19 anos. Meu marido e eu, jovens e inexperientes, não fazíamos ideia de como lidar com nossa nova vida juntos. Desistimos da faculdade e percebemos que nosso apartamento era caro demais para o que podíamos arcar. Decidimos que era o momento ideal para viajar e viver aventuras antes de nos estabelecer. Foi então que encontramos uma publicação online. Um homem estava procurando trabalhadores para o rancho de cavalos dele. Em troca de trabalho, ele oferecia hospedagem e todas as refeições. Ele dizia ser experiente em várias áreas e prometia nos ensinar habilidades como soldagem, marcenaria e construção de máquinas. Parecia perfeito. As fotos do lugar eram lindas. Uma enorme cabana de madeira com um quarto aconchegante reservado para nós. Além disso, ele mencionava frequentemente outras pessoas que já haviam trabalhado lá. Tudo parecia legítimo. Então, reservamos nossas passagens de avião. Quando chegamos, percebemos que não havia ninguém além dele. Ele era um homem de cerca de 60 anos, em boa forma física e mental. Logo no primeiro encontro, nos recebeu com um sorriso e perguntou: "Vocês acreditam que as pessoas podem mudar? Eu nunca julgo ninguém pelo passado." Apesar de parecer inofensivo, começamos a notar algumas peculiaridades estranhas. Ele nos levou ao mercado e nos disse para pegar o que quiséssemos, mas sua generosidade parecia forçada. Na casa, descobrimos que o único banheiro do andar de cima tinha uma porta que não trancava por dentro e que dava para o quarto dele. Em sua mesa, havia uma câmera antiga e dezenas de fitas de vídeo. Ele também falava incessantemente sobre como adorava japoneses e mencionava mulheres japonesas que haviam ficado no rancho. Além disso,
Ele contava sobre antigos trabalhadores que, segundo ele, haviam partido de forma repentina e inesperada. Certo dia, ele nos levou para a cidade e pediu que abordássemos jovens para convidá-los a trabalhar no rancho. Isso nos deixou extremamente desconfortáveis, mas ele se irritou quando recusamos. Com o passar dos dias, sua atitude acolhedora deu lugar a um comportamento agressivo e temperamental. Ele era socialmente inadequado e fazia comentários inapropriados, especialmente sobre mulheres. Em certo momento, nossos pais nos alertaram sobre o perigo dessa situação. Ainda assim, achávamos que havíamos tomado precauções suficientes. Um dia recebi um e-mail da minha mãe. Ela estava desesperada e me pediu para pesquisar o nome dele no Google. Fiz isso e descobri registros de prisão por agressão sexual e estrangulamento, além de vários relatos em fóruns alertando para o perigo do rancho. Apavorados, compramos passagens para casa, mas ainda precisávamos encontrar uma maneira de comunicar isso a ele. Inventei uma mentira sobre uma emergência familiar. Quando contei, percebi que ele sabia que eu estava mentindo. Ele me olhou de uma forma assustadora, mas estranhamente concordou em nos levar ao aeroporto. Sua atitude amigável voltou e ele até disse: "Se um dia quiserem voltar, eu os receberei." Mais tarde descobri um fórum onde outros casais relataram experiências semelhantes. Eles mencionaram os mesmos comportamentos estranhos: o banheiro, as fitas e até as abordagens na cidade. Também contaram sobre as fitas de vídeo que mostravam mulheres japonesas em situações desconfortáveis. Apesar dos relatos, não havia provas suficientes para incriminá-lo, e ele continua operando até hoje. Nós tivemos sorte de sair de lá sem maiores problemas. Ainda penso no que poderia ter acontecido se as circunstâncias fossem diferentes. Se alguém estiver interessado, posso compartilhar dicas sobre como identificar situações parecidas e evitar problemas. Eu tinha 17 anos quando essa história aconteceu, há 3 anos. Na época, eu trabalhava em uma antiga loja de pêssegos na periferia da minha cidade. Para dar um contexto, a cidade onde eu morava era uma cidade suburbana, de classe média alta, cercada por um desvio que a contornava. Ao redor havia algumas terras agrícolas e várias estradas principais que eram usadas pelos trabalhadores braçais que se mudaram para a região depois que a cidade foi fundada, talvez 10 ou 15 anos antes. A pizzaria onde eu trabalhava tinha 20 anos de existência e atendia principalmente esses trabalhadores. Eram por volta de 21 horas quando recebi uma ligação pedindo 2 pizzas e um refrigerante de 2 litros. Eu era o único motorista disponível, então tive que fazer a entrega. O local ficava a uns 10 minutos de carro, mas para chegar até lá, eu precisaria dirigir por uma estrada de cascalho, o que demoraria pelo menos 5 minutos. Meu carro não aguentou muito o cascalho e, com isso, fiquei mais nervoso. Quando finalmente cheguei ao local, vi uma linda casa e 2 celeiros, cercados por um campo de trigo que chegava até a altura de 1,80 m em volta de toda a propriedade. Sempre fui muito ansioso perto de fazendas, achava o ambiente muito assustador. Estar ali, tão sozinho, só aumentava minha ansiedade. Decidi ligar para o número do pedido, porque não fazia ideia de onde deveria deixar a comida. Depois de um silêncio absoluto de uns 5 minutos, o homem atendeu. Ele tinha uma voz profunda e rouca, como se fosse um fumante pesado, o que não ajudou em nada para me sentir mais seguro. Ele me disse para encontrar o caminhão dele, que estava no celeiro mais distante da propriedade. Agora, eu realmente estava assustado. Minha mente corria com os piores cenários possíveis. Mesmo assim, segui as instruções e entrei mais na propriedade. Quando contornei uma unidade de armazenamento, vi o caminhão dele, um F-150, e o homem dentro. Em vez de sair, ele me pediu para sair do carro e colocar a comida na caçamba da caminhonete. Eu fiz o que ele pediu e fui até a janela do passageiro para que ele pudesse assinar o recibo. O homem parecia ter uns 40 anos, era robusto, com uma barba preta desgrenhada e um boné de caminhoneiro. Eu, sendo magro, me sentia vulnerável perto dele, e com minha mente acelerada, imaginando o pior, não me sentia seguro.
Perguntei se ele tinha uma caneta, pois eu havia esquecido de trazer uma. Ele me olhou com olhos frios e disse que se eu pedisse uma gorjeta, ele enfiaria a dica na minha garganta ou puxaria uma espingarda que estava no banco de trás. Eu congelei de medo. Não só ele me ameaçou de morte, mas essa foi a segunda vez que algo assim aconteceu naquele turno. A primeira vez foi quando eu errei o endereço de uma casa e um homem de cerca de 60 anos com um chapéu de cowboy saiu e disse que teria ordem para atirar em invasores. Eu apenas murmurei, ok. Entrei no carro e saí daquela fazenda o mais rápido possível. O caminho de cascalho estava tão ruim que acabei danificando meu carro, mas eu fui a 130 km por hora até a pizzaria, onde contei aos meus colegas o que tinha acontecido. No entanto, ninguém me levou a sério. Pensaram que eu estava brincando. Esqueci do assunto até um ano depois, quando estava no turno de almoço. O mesmo homem ligou e pediu uma pizza. Eu me recusei a aceitar o pedido, mas, devido à baixa demanda durante a pandemia, a gerência insistiu para que eu fosse. Era um domingo, por volta das 13 horas. Então, ao menos, o medo da escuridão não me acompanharia. Chegando lá, o homem me reconheceu e, para minha surpresa, começou a se desculpar pelo que havia dito na última vez. Ele explicou que havia acabado de passar por um divórcio e estava lidando com suas emoções. Ele me deu R$300 como um pedido de desculpas, mas ainda assim espero que nunca mais precise voltar a esse lugar. Eu morava com minha esposa na fazenda da família dela até descobrir um segredo obscuro. Conheci minha esposa há 5 anos, namoramos por alguns anos, e como eu não tinha muita família, os pais dela me acolheram. Casamos 3 anos depois, e eles tinham uma grande fazenda com hectares de terra no interior de Goiás. A família dela até nos deixou morar em uma pequena propriedade próxima à casa principal. No entanto, havia uma parte da fazenda que era fortemente restrita. Sempre que eu comentava sobre isso com minha esposa, ela dizia que era onde administravam o negócio de distribuição de carne da família. Os únicos membros autorizados a entrar eram o pai dela e 3 tios, e isso aparentemente era por questões de segurança. Eu não entendia por que uma área seria restrita dessa maneira, mas notava muitos veículos indo e vindo daquela parte da fazenda. Às vezes, até alguns veículos não voltavam pela trilha que dava acesso à fazenda. A área ficava a pelo menos 1,5 quilômetros de distância da casa principal. Há cerca de 3 semanas decidi investigar. Queria uma desculpa para acessar a área restrita e saber o que estava acontecendo por lá. Quando me aproximei do portão, um homem grande e barbudo com uma aparência rude saiu de um galpão com uma espingarda calibre 12. Eu nunca o tinha visto antes, mas ele parecia me conhecer. Ele disse que eu não deveria estar ali e que precisaria voltar para a fazenda. Eu inventei uma desculpa dizendo que precisava falar com meu sogro sobre um problema com o cultivador, mas ele não quis ouvir. Ele me mandou embora, dizendo que avisaria meu sogro. Quando voltei para o carro, olhei além da barreira e vi de 20 a 30 pessoas trabalhando, correndo de um lado para o outro. Percebi que havia uma trilha que saía da fazenda pelo outro lado. Nunca tinha notado aquela trilha antes. Mais tarde, minha esposa me disse que meu sogro estava bravo por eu ter ido até aquela área e que eu nunca mais deveria ir lá sem ser convidado. Eu, curiosamente, insisti em saber o que havia de errado. Afinal, eu trabalhava todos os dias perto de máquinas pesadas e perigosas, mas ela apenas disse para eu esquecer o assunto. Naquele momento, soube que ela sabia o real motivo pelo qual eu não deveria ir até lá, mas eu não conseguia deixar isso para lá. Durante dias não conseguia parar de pensar nisso. Meu primeiro impulso foi achar que eram envolvidos com crime organizado, mas logo percebi que a verdade era muito pior do que eu imaginava. 3 dias atrás, tomei a decisão de descobrir o que estava acontecendo. Acordei às 2 horas da manhã e saí de casa, dirigindo silenciosamente ao redor da fazenda, para evitar acordar alguém. Cheguei até a trilha do lado oposto da fazenda e parei perto dela. Comecei a caminhar pela estrada com a lanterna em mãos. Foi quando vi os faróis de um carro se aproximando. Corri para os arbustos apagando minha lanterna. Quando o carro passou,
percebi que era um veículo do governo escoltado por uma caminhonete blindada. Fiquei ainda mais nervoso. Depois que o comboio passou, continuei pela estrada até encontrar um pequeno galpão com uma cerca ao redor. Havia uma lacuna sob a cerca e eu consegui entrar sem ser visto. O local estava iluminado por holofotes e eu ouvia conversas abafadas vindas dos prédios. Vi que havia 2 grandes galpões e algumas cabines menores. Me aproximei da cabine mais distante e vi 3 homens armados sentados em volta de uma fogueira, visivelmente embriagados. Aproveitei a oportunidade para entrar em uma das cabines, que parecia ser um escritório. Dentro, encontrei prateleiras cheias de arquivos organizados por datas. Peguei um arquivo e folhei as páginas. Havia centenas de nomes, todos seguidos pela palavra desconhecido. Quando cheguei a uma página, os detalhes me fizeram parar, paralisado de choque. Era uma lista com nomes e descrições de pessoas, seguidos por partes extraídas, e a lista continuava com órgãos como fígado, coração, rins e olhos. Os documentos estavam aprovados pelo governo. Desesperei-me ao perceber que aquela fazenda estava envolvida em um negócio horrível. A especialidade da família não era gado, mas humanos. Eu precisava ver o que havia nos galpões para obter provas. Voltei pela janela e fui até um dos galpões. Ao olhar pela abertura entre os painéis, vi o que não queria ver. Mesas manchadas de sangue, instrumentos médicos alinhados nas paredes e, ao fundo, uma grande porta marcada com Tiller. Fui até o outro galpão e senti o cheiro de morte. Dentro, encontrei várias jaulas com entre 10 a 15 pessoas em cada uma, todas parecendo em estado de consciência alterada. Percebi que fui visto por alguns dos homens que estavam perto da fogueira. Corri em direção à cerca e, enquanto saltava, ouvi 3 disparos atrás de mim. Felizmente consegui escapar, mas olhei para trás e vi câmeras de segurança em todos os cantos. Sabia que eles sabiam que eu sabia. De volta à minha casa, não consegui entrar. Decidi que precisava sair dali. Peguei algumas latas de gasolina e preparei o carro para ir embora. Deixei tudo para trás, incluindo meu telefone, e não olhei para trás. Sabia que estava me metendo em algo maior do que eu imaginava. Não tenho mais como voltar atrás, mas sei que a verdade precisa ser revelada. Se alguém estiver lendo isso, saibam que esses lugares existem, e um deles estava bem debaixo do meu nariz. Agora só posso esperar que alguém faça a coisa certa e espalhe a palavra. Esse segredo precisa ser exposto de qualquer forma. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!